Atos 27, 9, que diz assim: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só na carga e do navio, mas também na nossa vida. Mas o centurião dava muito mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entrando não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilha chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nenhum sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhor, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Até aqui. Senhor Jesus de Nazaré, grande Deus de poder e glória. Senhor, neste momento, Pai querido e santo, rogo ao Senhor, aleluia, que venha assim, Deus de poder e glória, falar a nós nesta noite. Nesta palavra, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus de Nazaré, venha assim, Senhor, nos saciar, meu Deus, mais uma noite, Pai, porque aqui, Senhor, na Tua casa, aleluia, no templo do Senhor, que nós nos reunimos, meu Pai, para aprender mais do Senhor, para nos saciar a nossa sede, para nos saciar a nossa fome, aleluia, para renovar, aleluia, nossas forças, Senhor, aqui que nós viemos, meu Pai, para renovar a nossa fé, meu Deus, de poder e glória, e receber o Teu Espírito
Pai, conosco nesta noite, meu Deus, e dá-me, meu Pai, aleluia, deste alimento maravilhoso nesta hora, Senhor Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Pode se sentar, batendo palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, aleluia, essa passagem da Bíblia, ela me chamou muita atenção, porque Paulo, né, um homem assim muito usado na mão do Senhor, todos conhecem, né, a Paulo, né, e um homem que ouvia muito o que Deus falava, né, tudo que Deus falava, ele fazia, e ele obedecia e fazia da maneira que Deus pedia para que ele fizesse, né? De maneira alguma ele endurecia o coração, de maneira alguma ele deixava se levar, né, pelo que os outros falavam, né? Você vê que nessa passagem, aleluia, que nós lemos aqui nesta noite, né? Eles tinham que viajar e tinham que atravessar, né, aquele mar, mas estavam próximo ao inverno. E próximo ao inverno eram ventos, rajadas, tufões, como dizia aqui, né, que vinham e assolavam o mar, trazendo grande perigo para toda a embarcação que se adentrava no mar, né? Mas o homem, ele acha que pode, né? Ele acha que ele tem poder, ele acha que ele pode mais do que Deus, ele acha que o que está na mão dele é o suficiente para levar a ele para onde ele quiser, né? E o que me chamou mais atenção, vocês já ouviram falar, né, da história daquele Titanic, foi um fato real, né, que o capitão, né, falou assim que nem Deus poderia afundar aquele navio, né? Não precisou de Deus, né? Uma simples displicência daquele capitão lá fez com que ele batesse no iceberg e afundou aquele navio, matando muita gente, né? E nesta noite aqui que Paulo navegava, né, também não foi diferente, só não matou porque Deus tinha um plano na vida de Paulo, né? Porque se Paulo não estivesse naquele navio, certamente aquele navio também teria afundado, né? Então, o homem, aleluia, acha que as forças dele estão nas próprias mãos. Muitos têm colocado dessa forma. Muitos têm se esquecido, aleluia, para quem que ele vive, um propósito, né, que ele vive neste mundo, né? Cada um de nós temos um propósito. E Deus, aleluia, Ele tem um propósito para cada um de uma maneira diferente, né? Paulo foi chamado para levar a palavra porque Paulo estava perseguindo a igreja. E Deus falou assim, não, a partir de agora ele vai sofrer pela minha obra, né? Ele vai sofrer pela minha obra. Por quê? Porque ele estava fazendo o povo de Deus sofrer. Ele estava fazendo aquele povo, né, como escravos, levando açoites, assim como ele presenciou, né, Estevão morrer ali na frente dele sendo apedrejado. Então, Deus, ele tem um propósito para cada um. E o propósito de Deus na nossa vida, ele vai acontecer. Quando? Quando você der lugar para Deus, quando você se colocar na posição. Deus da glória. Ouvido a palavra de Deus e não tentar caminhar com as suas próprias pernas. Não dar ouvido ao que aquele palpiteiro que está ao seu lado está falando. Não dar ouvido, aleluia, ao que aquele fofoqueiro que está lá na frente está falando, porque tem muitos. Tem um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, né, a gente vendia, né? Então, irmãos, é dessa forma. Paulo ali, naquela noite, ele alertou, né, aquele povo, alertou o capitão, que se eles partissem naquela noite, poderia haver grandes danos no navio, né? Não só para o navio, mas também para a integridade física dele mesmo, né, para com todos. Mas o homem, mais uma vez, né, não, nós vamos, né, eu vou, nós vamos, eu posso. O que nós podemos? Se nós não tivermos Deus na nossa vida, nós não podemos nada. Até onde nós conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas, sem Deus na nossa vida, sem Deus para orientar? Até onde? Né?
Tem muitos que vêm na casa do Senhor, recebem a palavra, recebem a bênção e partem. Agora não, agora eu estou abençoado, agora eu vou. E vai na igreja, vai na casa do Senhor uma vez por ano, olha lá, né? Acaba se esquecendo do que Deus fez para ele. E acha que aquela bênção que ele recebeu ali é o suficiente para ele tocar a vida dele e continuar a vida dele. Mas Deus deu aquela bênção para ele por misericórdia e para ver se ele, aleluia, afirmasse, se ele reconhecia que Deus estava presente na vida deles, né? Mas não é assim que acontece. E o que acontece? Lá na frente se afunda. Muitos se afundam em dívidas, muitos caem em enfermidades tremendas, horríveis, né? Quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, ou quando, aleluia, você veio para a casa do Senhor, entrou no caminho do Senhor, aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida, afirme os vossos pés no caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. Afirme. Porque, aleluia, quantos casos eu já presenciei de pessoas, presbíteros que saiu da casa de Deus, deixou a casa de Deus e partiu, aleluia, para o mundo. Por quê? Porque ele estagnou ali uma vida financeira boa, estagnou ali uma vida, né, patrimonial, que ele achou que era o suficiente. Então, a partir dali, ele achou que não precisaria estar nas casas do Senhor. É Deus da glória. Mas pelo contrário, uma vez que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, uma vez que você veio à casa do Senhor, aleluia, e fez um propósito com Deus, lembre-se, aleluia, quando você faz um propósito com Deus, cumpra o teu propósito, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. É, Jesus, fala conosco. E daí, aleluia, isso pode se tornar, aleluia, muito doloroso. Irmãos, aleluia, essa palavra de hoje o Senhor me deu aqui, aleluia. E eu já falei dessa palavra lá no Santo Antônio. Mas hoje o Senhor está falando de maneira diferente. Sabe? Aleluia. Porque o Espírito Santo, aleluia, hoje Ele quer fazer a diferença em vidas que estão aqui. Eita Deus da glória. Hoje tem vida, tem, aleluia, alma aqui que está precisando, aleluia, ser renovado pelo Espírito Santo. Está precisando ser cheio do Espírito Santo. É, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Aleluia. Porque Paulo estava na peleja. Paulo estava caminhando para ser o quê? Para ser julgado. Ele precisava ser julgado perante César. Ele precisava chegar lá, porque ele estava sendo julgado, né? Foi julgado antes, nenhum queria condenar ele, né? E cada um foi empurrando para o outro. Se vocês conhecerem essa história, aleluia. Mas porque existia um plano na vida de Paulo, assim como também existe um plano de Deus na vida de cada um que está aqui nesta noite. Deus tem um propósito, aleluia, na vida de cada um de nós, né? Aleluia. E aí naquela noite ali, né, quando Paulo navegava, aqueles homens partiram dali daquele porto e foram tentando, né, devagarzinho, desobedecendo assim não, né, não dando ouvido ao que Paulo tinha falado. E eles sabiam que Paulo era um homem ouvido, né, que Paulo era um homem que, aleluia, que Deus ouvia ele, que ele falava com Deus. Eles sabiam disso, mas ignoravam em todos os momentos. E partiram então, aleluia. E como diz a palavra de Deus, não demorou muito tempo.
E começou a vir aquele vento forte, né? Aleluia. É assim que acontece, irmãos. Quando não dá ouvido à palavra de Deus, vem o vento, vem a tempestade. E aí quando não está, aleluia, firme, quando não está com a vida diante do altar de Deus, aleluia, é muito difícil. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, aleluia, é que a tua peleja pode não estar fácil. Talvez, aleluia, no seu lar, no seu trabalho não esteja fácil. Talvez está muito difícil. Talvez o teu relacionamento não esteja fácil, talvez esteja muito difícil. Mas lembre-se desta palavra nesta noite. Aleluia. Naquele navio existia um homem que estava orando. Um homem que estava nos caminhos do Senhor. Aleluia. Um homem que estava, aleluia, aos pés do Deus Altíssimo, fazendo a obra de Deus. E o que Deus fez? Aleluia. Grande Deus de poder e glória. O que eu quero dizer para vocês, aleluia, se um da tua casa estiver nos caminhos do Senhor, se estiver com o coração aberto, se estiver entregando a sua vida no altar de Deus, aleluia, Deus vai entrar com a providência no seu lar. Deus vai entrar com a providência, aleluia, na sua família. Deus vai entrar com a providência lá no seu trabalho. Deus vai entrar com a providência, aleluia, aonde você precisar. Mas para isso é preciso você estar com a sua vida no altar de Deus. Para isso é preciso você se entregar, deixar o Espírito Santo fazer morada em ti, aleluia. Grande Deus de poder e glória. Aleluia. Aí às vezes você diz, mas eu não estou encontrando força. Aleluia. Mas eis aqui a casa do Senhor. Eis aqui, aleluia, grandioso Deus de poder e glória. Aleluia. Um povo que tem, aleluia, se aquecido no Espírito Santo e se estáis, aleluia, continuamente na casa do Senhor, também receberá do Espírito Santo de Deus, aleluia. Grande Deus de poder e glória. E Deus não vai deixar o inimigo, aleluia, destruir o seu lar, não vai deixar o inimigo destruir a sua família, Deus não vai deixar o inimigo atrapalhar lá no seu trabalho, Deus não vai deixar o espírito da enfermidade, aleluia, assolar o seu lar. Grandioso Deus de poder e glória, porque você, aleluia, estará aqui na casa do Senhor, orando, falando com Deus, ouvindo, aleluia, se saciando na palavra do Senhor, aleluia. Grandioso Deus de poder e glória, maravilhoso é o nosso Senhor, nosso Jesus, aleluia. Paulo alertou, aleluia. Paulo alertou, assim como, irmãos, aleluia, constantemente, aleluia, aquele que está pregando a palavra do Senhor diante do altar de Deus tem alertado ao povo sobre as consequências de estar fazendo aquilo que Deus não aprova, sobre as consequências de estar, aleluia, andando, aleluia, segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Aleluia. E muitos têm perecido porque não têm dado ouvido, aleluia, a palavra, não tem dado ouvido àquele que está, aleluia, diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor, falando, aleluia, daquilo que Deus tem colocado, aleluia, em seu coração, que Deus tem dado através do Espírito Santo, aleluia. Disse, aleluia, a palavra do Senhor, conhecemos a verdade vos libertará. Então, irmãos, aleluia, essa verdade é o nosso Senhor Jesus. Conhecemos a verdade, conhecemos Jesus, estamos com Ele, aleluia, e Ele vai nos libertar, Ele vai nos livrar de todo o mal, aleluia.
Pode o inimigo tentar no nosso lar, pode o inimigo tentar na nossa família, pode o inimigo tentar no nosso trabalho, pode o inimigo tentar destruir a tua fé, destruir a minha fé, pode o inimigo, aleluia, tentar, aleluia, colocar dentro de nós a angústia, tentar colocar dentro de nós a opressão, aleluia, mas se nós estivermos aqui na casa do Senhor, dando ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, aleluia, o que Deus está falando a cada dia na casa dele, nós estaremos fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Grandioso Deus de poder e glória. Oh, aleluia. E aí então, irmãos, aleluia, o que aconteceu com aquele povo desobediente? Aleluia. Deram então ali, aleluia, de frente com aquele tufão, né? Que levaram eles, aleluia, a uma devastadora, né, destruição para o seu navio. Aleluia. Pagaram um preço muito alto, né? O navio foi, aleluia, ali totalmente danificado, né? E eles precisaram sair daquele navio, ir para aquela ilha, a ilha mais próxima que estava ali, porque Deus preparou para eles. Mas por que Deus preparou? Porque Deus tinha um propósito com o homem que estava ali. Aqueles homens que estavam ali, quantos deles estavam com a vida no altar de Deus? Não? Quantos daqueles homens que estavam no navio com Paulo estavam obedecendo ou estavam ouvindo o que Deus estava falando? Quantos? E quantos precisou ali para que Deus salvasse a todos e não deixasse nenhum deles se perder, nenhum deles morrer? Então, se na nossa família, na sua família, existe 1, 2, 3, 4, 5 que não tem dado ouvido à palavra de Deus, mas se você está aqui orando, se você está aqui apresentando a Ele na casa do Senhor, o Senhor pode ir lá e mudar aquele cativeiro. O Senhor pode ir lá e libertar aquela alma das garras de Satanás. O Senhor pode ir lá e entrar com a providência. Aleluia. E você poderá glorificar e exaltar o nome de Deus.